Está começando mais um Comentando no QG. Sim, hoje você também tem a versão em vídeo. E aqui é seu host de sempre, Paulo Raposo, e hoje eu vou falar de uma paixão dos brasileiros. Sim, eu vou falar de futebol, mas não do futebol que você está pensando. Eu vou falar de mangá de futebol, porque sim, tem um mangá de futebol que eu amo. Não é Giant Killing. Giant Killing é o primeiro, mas esse é o meu shonen do coração atualmente. Hoje eu vou falar de Blue Lock, mais precisamente eu vou dar uma geral sobre a série. Se você não conhece, senta seu bumbum aí pra ver o vídeo. Se você conhece, senta seu bumbum também. Ou se você estiver ouvindo isso nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. Também senta aí e ouve, porque o episódio tá bem bacana. Antes de começarmos a falar de Blue Lock, eu quero apresentar para vocês de uma forma mais técnica, ou mais precisamente dar os dados gerais. Escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura, Blue Lock é publicado na Weekly Shonen Magazine da Kodansha desde 1º de agosto de 2018, segue em publicação, já conta atualmente com 14 volumes encadernados, no Comic Vine constam 13, mas o 14º já está para sair no Japão. A série é publicada, além do Japão, ela também é publicada nos Estados Unidos pela Kodansha USA e é publicada na França pela Pika Edition. Sim, o nome da editora é Pika. E sem piadinhas de duplo sentido. Mais precisamente, ela começará a ser publicada agora, em 2 de junho de 2021, saiu o primeiro volume. No Brasil, a série segue inédita. Acredito que em breve alguma editora deva anunciar a série. Não sei qual, tô fazendo esse vídeo agora. Podemos ter uma surpresa. Além disso, na data que eu tô gravando esse vídeo, pelo que saiu dos leaks da Shonen Magazine, Blue Lock vai ter um anúncio importante na semana seguinte. Então vocês estão vendo o podcast na quarta, estão vendo o vídeo na quinta. Muito provavelmente na semana que vem podemos ter um anúncio, talvez, de um anime de Blue Lock. Vale mencionar que Blue Lock também teria uma exposição para sair agora. Porém, por questões do Covid, etc., né, a palavrinha que eu não sei se o YouTube deixa falar, mas enfim, por questões de pandemia atual, essa exposição ela foi adiada, mas era uma exposição de artes originais, certo? Mas, Paulo, você deu uns detalhes bem rápidos de Blue Lock e você não explicou, afinal de contas, que raios é Blue Lock? Blue Lock, ele é uma série que conta, né, que o Japão, percebendo que ele não ganha nenhuma Copa do Mundo, percebendo que o futebol lá é meio inapto, ele decide, só Deus sabe por quê, que eles querem criar o atacante supremo. Para isso vem o Igo de empate e ele vem com uma fórmula, que é fazer um local fechado com os 300 melhores atacantes do Japão, onde esses atacantes vão disputar para surgir o grande atacante, o maior dos atacantes, que é o The Big Striker, e com isso ele faz o projeto Blue Lock. Dentro do projeto Blue Lock está inserido o nosso protagonista, o Yoichi Sagi, que é um atacante que ele não tem muita aspiração, ele pensa muito em trabalho em grupo, o que é muito legal se a gente for analisar o todo. Mas dentro do Blue Lock isso não faz muito sentido, uma vez que o Eigo, né, ele ensina basicamente os meninos que para você sobreviver no futebol você tem que ser egoísta. Você tem que depender do seu próprio ego. E eles vão ter que desenvolver isso. Então o Yoichi ele vai conhecendo diversos outros personagens que são atacantes, são pessoas que querem realmente crescer e querem se tornar realmente esse lendário atacante. E é bem interessante a história, porque ao longo dela a gente vai vendo referência a diversos atacantes que existem na vida real, né? Tem Pelé, tem Neymar, tem Messi, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo. Eles falam de diversos personagens que teve um histórico de protagonista. E esse é um dos pontos que torna Blue Lock muito legal. O ponto principal para mim que torna Blue Lock uma obra maravilhosa para se ler, inclusive para mim, é uma obra que eu recomendo muito, especialmente para pessoas igual eu, que não são tão fãs de futebol e talvez nem pensem tanto em entrar nessa seara, é justamente a questão do egoísmo. Ele quebra totalmente o conceito que a gente tem de futebol, que a gente sempre pensa que futebol é trabalho em equipe, que você tem que jogar no futebol pensando no seu time. E Blue Lock, ele trabalha mais ou menos a ideia de que você não precisa disso, você basicamente pode quebrar tudo isso, apenas com seu ego, apenas sendo uma pessoa totalmente egoísta que não depende do seu time e que carrega ele inteiro nas costas. Basicamente o que Cristiano Ronaldo faz com Portugal, sabe? Que é ele 10 cones, 9 cones, 10 cones e o goleiro, 9 cones e o goleiro. Piadas à parte, você que é de Portugal não me odeie, mas todo mundo sabe que a seleção de Portugal é basicamente isso que muita gente que entende mais de futebol do que eu fala. É um time que não é tão ruim, mas basicamente está todo ancorado no Cristiano Ronaldo. É basicamente isso que o Eagle pensa em fazer dentro da seleção japonesa. Ter um único cara que é o pilar de todo mundo, mas é ele que é focado.
E ao longo da história a gente vai conhecendo vários personagens, né? A gente conhece o Shigiri, a gente conhece o Nagi, a gente conhece o Bachira e diversos outros personagens. Esses são os três que eu menciono assim porque são os que eu mais gosto. Se eu for analisar, basicamente eu gosto bastante do Bachira porque ele é muito interessante, é um dos personagens mais divertidos da série. O Tigiri eu gosto porque ele é um personagem extremamente rápido e ele tem um draminha ali que é bem trabalhado, é bem desenvolvido na medida do que se pode fazer no shonen. E é bem interessante a forma como esses personagens, eles atiçam e criam uma personalidade diferente no protagonista, né? No Isagi. Porque o Isagi é um personagem totalmente inseguro, ele é muito dependente do grupo e isso dentro de Blue Lock não funciona. O próprio Igo explica isso em diversos momentos. Ele fala, o trabalho em grupo aqui conta, mas não conta tanto, porque a gente quer que vocês se desenvolvam como atacantes. Atacantes não dependem de ninguém. A série menciona muito isso. A série menciona que pra você criar um grande atacante, ele precisa ter visão de jogo, ele precisa ter visão de fazer gols. E isso em diversos momentos é muito bem trabalhado. A série cria bons momentos. A série sabe trabalhar os bons momentos que ela tem. Ela é favorável pra isso. E mais do que ser favorável, ela ainda assim desenvolve isso de uma maneira que, quando você tá assistindo não, você está lendo, você percebe como isso. E sem contar que a arte do Yusuke, ela é muito bonita. Assim, cada personagem tem uma característica própria. Nas cenas que eles despertam o monstro deles, que é a skill, ela é muito bem feita. É algo que você tá vendo e você fica, mano, como o cara conseguiu fazer a cena, tipo, uma pra mim que é muito marcante e não é nem spoiler, porque eu não vou explicar muito bem o contexto, é a cena do Tigiri quando ele corre de verdade. Porque ele tem um drama, como eu disse, que ele não consegue correr. E ele não consegue correr referente a isso por um motivo muito simples. Ele teve uma lesão na perna. É um mini spoiler, mas não é tão spoiler assim, porque não estraga tantas surpresas. Ele teve essa lesão na perna, e com essa lesão na perna ele não poderia correr. Uma vez que ele não pode correr, ele decide que ele... Não é que ele não pode correr, não pode correr muito. Ele decide que ele vai se podar ao máximo. E é isso que quebra muito as pernas dele. Porque ele não espera o que vai acontecer, até que acontece. Que é basicamente o que? Ele precisa correr pra fazer, pra eles ganharem, pra um rolê lá, pra eles ganharem o jogo. E em dado momento ele percebe que se dane minha perna, tá ligado? Se minha perna estourar, que história, eu quero ser o melhor atacante, os caras tá aqui se matando. E quando ele desperta um monstro, né, esse monstro, esse lado dele de corredor, cara, essa cena é tão bem desenhada. É uma cena que você percebe real, assim, tipo, a explosão do ego, a explosão do que o cara quer ser. E isso é bem legal. Que vem acompanhando depois de uma cena onde ele fala que ele será o melhor atacante do mundo. Aí, tipo, o Isagi olha e fala, só depois de mim. Então, é bem legal, né? E fora que, tipo, os desafios são totalmente sem noção. E sempre focando realmente em evoluir os personagens. E isso é a graça de Blue Lock. É esse tchan que a série dá, em muitos momentos. Entende? Eu não vou ficar me discorrendo muito de Blue Lock. Até adoraria fazer um vídeo de 30 minutos falando de Blue Lock, etc. Mas eu não vou te dar spoiler do mangá, eu quero que você vá lê-lo. Primeiramente porque, cara, é um mangá bom demais. Porque a Magazine tem entregado recentemente de obras é uma das coisas mais divinas, especialmente para esportes. Agora que Days acabou, etc. A Magazine tá entregando um mangá de esportes top de linha. Recentemente, como eu disse, é um mangá até então não muito longo, que eu espero que alguma editora anuncie logo menos. E, cara, é um mangá que, se vier pro Brasil, eu não duvido que vai chamar muita atenção, até de quem não gosta de futebol. Até porque ele é uma contrapartida de outras obras de esporte, né? Do esporte mais conhecido do Brasil, que é o futebol. Que seria Shanto Killing, Capitão Tsubasa, porque ele é um mangá que ele tá em publicação, mas eu não acho também que ele vai durar tanto assim, certo? É uma dica que eu deixo pra você, então comenta aqui embaixo agora, né, se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube. Se você não tá, vai lá no meu Instagram e manda pra mim o que você tá achando. Vai ter post também do podcast lá no Instagram, então comenta lá o que você tá achando. Porque assim, se você tá lendo Blue Lock, você sabe o que você tá achando. Se você tá achando fenomenal, porque sempre você estará achando. Se você não está lendo Blue Lock, vai ler Blue Lock. Aproveita, porque quando o anime for anunciado, você vai olhar e falar, putz, eu vou ver essa cena animada. E sim, mangá de esporte pode e deve ser divertido. Isso fique bem anotado. Assim como o anime, mas o anime tem aquela questão, ele já é animação, ele já é bem feito. Tá, eu tô cagando regra aqui nesse final. Mas é basicamente isso. Como eu disse, se você tá vendo isso pelo YouTube, comenta aqui embaixo, mas não esquece de deixar o like, não esquece de
se inscrever, deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, porque vídeos saem todas as terças e quintas, excepção, alguns casos saem os sábados. Provavelmente esse final de semana sai um vídeo também comentando. Comentando no QG em podcast, ele sai segundas, quartas e sextas, ou quartas e sextas, ou às vezes segunda e quarta. Depende muito. Em breve, o pessoal do Comentando tem uma novidade bem bacana que eu vou guardar, porque essa é exclusiva do Comentando. Tá, mas assim, se você tá vendo isso pelo YouTube, comenta, indica pro amiguinho o vídeo, manda o link e fala assim, mano, o cara falando de futebol, o mangá de futebol aqui, falando do Blue Lock. Indica pro seu coleguinha. Eu garanto que ele vai curtir. Se você tá ouvindo isso pelo podcast, manda também pro seu coleguinha. Como eu disse lá no começo, a gente tá em diversos agregadores. Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Music... Apple Podcasts, no caso, Amazon Music, estamos agregados no Anchor, que é um dos agregadores mais conhecidos. Além disso, tem diversas outras plataformas. Em vídeo a gente tá no YouTube e além desses vídeos nós também temos outros, né? Tem aí os vídeos das franquias que virá em breve, tem os vídeos sobre resenhas, né, de coisas gerais, que teremos bastante. Então não deixa de comentar, tá bom? Também não deixa de indicar para um coleguinha, porque é isso que faz a gente melhorar o trabalho cada vez mais. Tá legal? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!